Boas-vindas a mais uma análise explicativa. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma conexão legal e profética simplesmente fascinante. A ideia aqui é desvendar o que um incidente bem obscuro lá de Levítico 24 tem a ver com o julgamento do Messias. É impressionante notar como textos antigos acabam construindo a base jurídica exata para eventos revolucionários que só iriam acontecer muito tempo depois. Vamos lá? Bom, nosso roteiro hoje é direto ao ponto e vai cobrir estes 6 tópicos. Começamos pelo contexto do santuário, passamos pelo incidente do blasfemo e o simbolismo da mistura, depois a gente entra na jurisprudência e substituição, avalia o julgamento de Yeshua e fecha tudo com o jubileu e a redenção. Seção 1. O contexto do santuário. Para dar o pontapé inicial, é absolutamente crucial a gente estabelecer o cenário exato onde toda essa narrativa acontece. Esse incidente, veja bem, não cai de paraquedas no texto. Ele tem um posicionamento muito estratégico. Observando o fluxo dos eventos, fica claríssimo um quiasmo profético brilhante. A gente percebe que, bem no meio, entre as grandes revelações divinas das festas, no capítulo 23, e aquela liberdade milenar incrível do jubileu, no capítulo 25, existe um período bem rigoroso de julgamento legal e de purificação. Ou seja, o mal precisava ser completamente extirpado para que a herança pudesse, enfim, ser restaurada. Faz todo sentido, né? E tem mais. Dentro desse ambiente de purificação, até os próprios elementos do santuário contam uma história profunda. O azeite puro, por exemplo, exigia olivas que fossem duramente machacadas. Isso é um símbolo direto, uma metáfora poderosíssima da opressão que o Messias iria sofrer para poder trazer luz contínua. Ao mesmo tempo, as 12 tortas de farinha ali representam o próprio Yeshua, servindo como provedor e o pão da vida para as 12 tribos. Tudo nesse cenário aponta para uma unidade de sacrifício e substituição. O que nos leva à seção 2, o incidente do blasfemo. Imediatamente após essas instruções puríssimas sobre o santuário, a narrativa dá uma guinada violenta, algo totalmente inesperado dentro do acampamento. A história foca em um homem de herança mista. No meio de uma briga pesada com o israelita, ele simplesmente amaldiçoa o nome divino. É um ato gravíssimo, que acaba introduzindo o crime de blasfêmia ali no meio do povo, exigindo uma resposta na mesma hora e, o mais importante, estabelecendo um precedente legal rigorosíssimo que iria ecoar por séculos. Entrando agora na seção 3, o simbolismo da mistura. O que realmente salta aos olhos nesse evento é como ele funciona como uma metáfora gigante para a dispersão das tribos e para aquele Israel gentilizado, especialmente logo após o cativeiro assírio em 722 a.C. É aqui que surge um conceito vital que a gente precisa mesmo entender: a blasfêmia operativa. Aquele filho nascido de um pai egípcio e de uma mãe israelita acaba sendo o retrato perfeito daquele povo que passa a adotar doutrinas pagãs e estruturas humanas, mas que, paradoxalmente, continua usando o nome sagrado. Basicamente, é agir totalmente sob a instrução do Egito enquanto se tenta falar em nome do divino. Uma grande contradição. Agora, se a gente decodificar a genealogia dessa rebelião, a ironia é quase assustadora. A mãe dele se chama Selomite, um nome que sugere paz, mas que nesse contexto revela uma tremenda fachada, uma falsa paz espiritual. O avô se chama Dibri, que remete a palavras, sabe? Aquela velha tagarelice de doutrinas humanas e profecias inventadas. E a cereja do bolo, tudo isso acontece na jurisdição da tribo de Dan, que significa juiz, mas que ali representava um julgamento puramente carnal contra a verdadeira observância. É literalmente a tempestade perfeita para uma rebelião interna. Vamos avançar para a seção 4, jurisprudência e substituição. Aqui a gente vai ver como tudo isso constrói um precedente de jurisprudência antiga que é simplesmente vital para entendermos o processo penal do Messias mais lá na frente. O estatuto exigido naquela ocasião não deixava margem para dúvidas. Era absoluto. A parte culpada tinha que ser levada para fora do acampamento, e essa culpa precisava ser formalizada publicamente por um ato bem específico: a imposição de mãos de toda a congregação sobre a cabeça dele antes que a execução por apedrejamento acontecesse. Esse detalhe ilustra de forma brilhante o conceito de substituição expiatória. Impor as mãos sobre um sacrifício era o que transferia fisicamente a culpa e os pecados para o animal. Era esse ato solene que passava a penalidade da morte adiante, justamente para satisfazer aquela lei estrita de restituição, a famosa lei de vida por vida. O pecado quebrava o pacto e um preço de sangue era literalmente a única quitação legal possível aos olhos daquela justiça.
Seção 5. O julgamento de Yeshua. Puxando agora todo esse rigor e essa jurisprudência antiga para o futuro, a gente nota que isso estabelece os parâmetros cravados, exatos, para um dos interrogatórios mais cruciais de todos os tempos, o julgamento perante o Sanhedrin. O contraste que as fontes traçam aqui é impressionante. De um lado da balança temos o blasfemo levítico, comprovadamente culpado, de herança misturada, influenciado até o pescoço pelo paganismo e visto como um filho ilegítimo. Do outro lado, temos Yeshua, o israelita totalmente puro, imaculado e inocente, mas que, ironicamente, teve que suportar o peso e o estigma social de ser chamado pelos seus detratores de filho ilegítimo, de samaritano e até de estar endemoniado. E o clímax de toda essa validade legal simplesmente explode quando ele está perante as autoridades romanas e religiosas. Quando o sumo sacerdote exige de forma direta saber a identidade de Yeshua, a simples e profunda afirmação dele, o eu sou, desencadeia na mesma hora a acusação de blasfêmia. Ao pronunciar quem ele realmente era, conectando-se ao nome divino, preencheu-se ali o exato requisito legal levítico para proferir uma sentença de morte. Tudo isso mesmo ele sendo, sem sombra de dúvida, 100% inocente. Ao tomar o lugar daquele Israel gentilizado que estava em rebelião, o Messias tornou-se, do ponto de vista legal, uma maldição. É exatamente o mesmo paralelo da serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto, que foi erguida como um símbolo de julgamento à vista de todos. O inocente foi levantado e pagou aquela mesmíssima penalidade descrita em Levítico 24, atuando como o substituto legal, perfeito e definitivo. O que nos traz, finalmente, a seção 6, Jubileu e Redenção. A gente precisa ter em mente que esse ato não se encerra apenas na morte. É justamente todo esse procedimento legal, esse extremo rigor jurídico, que pavimenta o caminho oficial para o perdão absoluto. Aconteceu exatamente como foi profetizado lá em Isaías 53 sobre o servo sofredor. A desfiguração e aquele sofrimento profundo do Messias não foram de forma alguma em vão. Esse ato de substituição satisfez plenamente aquela velha exigência de restituição de vida por vida. Agindo como verdadeiro bode expiatório, ele absorveu todas as iniquidades, foi levado para fora do acampamento e assim justificou a muitos. E aqui está a grande sacada, a verdadeira conclusão de tudo isso. Ao ser levado para fora da cidade, absorvendo a penalidade máxima daquele antigo estatuto, o substituto inocente permite que os registros daquela blasfêmia operativa sejam quitados e limpos legalmente. E é apenas essa remoção oficial da culpa e do mal que garante de fato o acesso à restauração que tinha sido prometida logo em seguida. No capítulo 25, o grande, o aguardado, o eterno jubileu. Para encerrar o nosso estudo de hoje, fica uma reflexão bem provocativa. Se todo esse preço, essa imensa dívida pela blasfêmia operativa, foi pago com tamanho rigor pelo substituto perfeito e inocente, será que as doutrinas religiosas de hoje estão guiando as pessoas de volta lá para o Egito com aquelas misturas de práticas humanas, ou estão de verdade apontando para a liberdade pura e para o jubileu eterno? Fica aí essa questão vital sobre teologia e jurisprudência para a gente pensar. Um grande abraço e até a próxima análise.